Primeira a Timóteo, capítulo 4, verso 9 até o verso 11. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Prezados amigos e prezados irmãos, João Marcos teve o alto privilégio de ser companheiro de Barnabé e Paulo em sua primeira viagem missionária. Em certo ponto do caminho, por alguma razão desconhecida, ele se sentiu confuso e desmotivado. Então abandonou a comitiva. Por ocasião da segunda viagem missionária, ele se tornou o motivo da separação de Barnabé e Paulo, porque Paulo recusou decididamente a companhia de Marcos, enquanto Barnabé não abria mão de dar a ele uma segunda chance. Já que Marcos se apartou de Barnabé e Paulo no momento mais crucial do caminho, por que razão quis voltar? Nelson Gonçalves cantou por anos sua música mais festejada. Em um trecho ele diz: Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Boemia, sabendo que andei distante, sei que esta gente falante vai agora ironizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente, por que razão quis voltar? A seguir, ele explica a razão da volta do boêmio de maneira cativantemente bela. No livro O Evangelho Maltrapilho, Brennan Menning começa falando sobre suas idas e vindas ao ministério. Ele diz: fui padre, mas não sou mais padre. A razão por que fui, porque deixei de ser e porque voltei a ser, é a história da minha vida, mas não é a história toda. Quanto àquele que por razões as mais diversas deixa, ou é forçado a deixar o seu chamado e depois volta, ecoa a mesma pergunta irônica feita por gente falante: por que razão quis voltar? O filme brasileiro O Palhaço foi construído em cima de uma ideia muito simples e ilustra este assunto. O gato bebe leite, o rato come queijo e o homem faz aquilo que nasceu para fazer e gosta de fazer. Esta é a síntese do filme. O chamado, prezado amigo, pode ser para as mais diferentes profissões. Mas quero abordar a figura do pastor. O pastor gosta de pregar e ensinar, gosta de cantar e aconselhar, gosta de interceder pelas ovelhas quando de madrugada o sono lhe foge. Vivendo assim, ele se sente totalmente à vontade, como em sua própria casa, no seu verdadeiro lar. Não deseja estar em nenhum outro lugar que não seja a sua missão, atendendo ao seu chamado. Neste ponto, é bom que se diga: ninguém, senão quando chamado,
toma para si incumbência tal, por percebê-la na maioria das vezes árdua e inglória. Mas para aquele que foi chamado, viver assim é a única opção possível. Vivendo assim, sua existência ganha significado, cresce em importância para Deus e às vezes até para os homens, na medida em que agrega valor espiritual àqueles a quem serve e os induz no caminho da intimidade com o Senhor de todos. Agora, se na rotina da vida um falso sentimento de inutilidade ameaça assaltá-lo, recorda que em sua companhia estão os profetas e apóstolos. Também eles, uma vez ou outra, se sentiram confusos em sua atividade, se perguntando se de fato eles faziam a diferença ou apenas se iludiam. Talvez João Marcos tenha feito esta pergunta. Além de João Marcos, que foi citado logo no início, veja o que diz Jeremias. Parece que ele andou cogitando o abandono de seu chamado. Ele falou: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias, capítulo 20, verso 9. E Paulo, amigo, Paulo confessa: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Jesus também foi a mesma direção quando disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6, 32 e 34. Orlando Boyer retornou ao seu chamado de modo inusitado. Ele foi um missionário da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, no Brasil. Recomendo a leitura de seu livro Heróis da Fé, que é como uma fogueira capaz de derreter toda a gelidez espiritual. Pois bem, depois de idoso, ele foi aposentado compulsoriamente pela missão que o enviou, pois isto é praxe. Chamado de volta sem condições de resistir, retornou ao seu país. Lá o chamavam para jogar golfe e boliche, e ele, infeliz, pois dedicara a sua vida a serviço do mestre, não queria terminar seus dias daquela forma, jogando golfe. Não se sentia chamado para jogar, e sim para pregar. Nesse ínterim, sua mulher faleceu. Prontamente ele telefonou para a missão pedindo certa quantia para o sepultamento da esposa. Imediatamente foi atendido. O que ele fez? Tomou o dinheiro do enterro, comprou uma passagem e viajou para o Brasil. No hospital, a direção estranhou a demora em retirar o cadáver e ligou para a missão. Vocês não virão sepultar a sua missionária? Sim, disseram eles, já repassamos ao marido a quantia necessária para isto, pois aqui não esteve ninguém à procura do corpo. Assustados,
foram investigar o que teria acontecido. O tal Orlando já estava em Pindamonhangaba ensinando a palavra de Deus. Voltara ao seu chamado. Será que a agente falante ainda cabe a irônica pergunta: por que razão quis voltar? Tomara que não. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi fiel ao seu chamado.